Vai ser que página, professor? Vou dizer agora. Então, vamos lá. Livro de filosofia, o nosso capítulo 3, o idealismo, onde a gente vai falar sobre o Kant, sobre o Hegel. Então, todo mundo, por gentileza, com o livro aí em mãos, porque a gente vai dar uma utilizada no livro hoje, tá? A gente vai falar sobre os filósofos do idealismo, né? O Kant, Immanuel Kant e o Hegel. A gente vai utilizar o livro e a gente vai trocar uma ideia sobre esses sujeitos aqui, né? Que estão bem presentes aí no Enem, tá? Todo mundo com o livro aí? Posso começar? Ana Beatriz chegando aqui. Bem, gente, então, professor Vai Tiago ser na que área, página? página 41. A gente começa da 41, o capítulo 3. Tá? Filosofia, vamos dar início aqui. Todo mundo com o livro aí. Ó, então, um primeiro ponto para a gente entender bem seria quando a gente fala sobre o próprio idealismo. Tá? Então, o que é que a gente pode entender por idealismo? Então, vem comigo aqui, preste atenção nisso. É uma postura quando a gente, por exemplo, se deixa guiar por ideias, tá? Do que por considerações práticas. É o mundo ideal. Então, você deixar-se guiar por ideias do que por considerações práticas. Então, de fato, isso é o pensamento, né, filosófico da postura idealista, tá certo? E aí tem dois autores importantes que vão discutir essa temática, como vocês podem acompanhar aí no nosso livro. O primeiro deles é o Immanuel Kant, bom, sujeito que comparece muito aí no Enem, tá? Ele nasce lá na Prússia, né, no ano de 1724. Hoje a Prússia já não existe mais, o atual território aí da Alemanha. Lembrando que nesse período aqui, tá, se vivia o chamado iluminismo. Então existiam muitas ideias que tirou os estudiosos, né, do pensamento do empirismo e do racionalismo das trevas. Então as luzes, é como se clareasse a mente aí dos filósofos, e aí eles trazem as novas teorias, tá certo? E a primeira perspectiva do Immanuel Kant, ele quando começa a estudar, ele se debruça sobre a obra chamada Tratado da Natureza, de outro filósofo, tá certo? Outro teórico importante da época, que era o David Hume, tá? E o David Hume, ele era assim, o empirista muito radical. Ele era considerado o empirista mais radical. Ele se baseava nos sentidos. Então, no início, né, o, o Kant, ele tinha essa postura, né, do empirismo, até ele também se relacionar com outros autores racionalistas, como, por exemplo, o John Locke. Eu acho que eu também aqui nas aulas já falei sobre esses para vocês. Eu acho que na nossa aula passada a gente estudou sobre os contratualistas, não é isso? Então, se vocês não estão esquecidos aí, a gente falou um pouco sobre o Hummel, sobre o John Locke, né? E aí, o Locke, ele vai trazer várias considerações aí para o Kant, tá certo? E entendendo não só agora o empirismo, tá? Mas também o racionalismo, o John Locke, desculpa, o Immanuel Kant, olha só o que, é que ele faz, ele junta, né? Ele meio que abstrai as teorias empiristas e também as teorias racionalistas e cria outra teoria chamada do criticismo. Tá? Então,
se a gente parar para pensar e analisar um pouco da lógica de raciocínio assim, do Immanuel Kant, ele traz lá, na sua formação, posições do empirismo, certo? E mais na frente ele pega também, abstrai posições do racionalismo. E aí ele diz, não, existem coisas boas nessas duas visões, nesses dois pontos de vistas. Tá? Admitindo mais pessoas aqui. Bem, e feito isso, o que é que ele faz? Ele cria, né, ele faz uma síntese dessas duas correntes aí e cria o chamado, né, na sua teoria do conhecimento, que cria o criticismo. Então, ele vai fazer uma crítica não no sentido da negação, né, não no sentido de você criticar alguém, não é isso. A crítica que ele faz aqui é no sentido da superação. Então, ele diz, o empirismo, ele possui, né, umas ideias muito bacanas, assim como o racionalismo, e eu entendo que isso pode se unir, e aí ele monta a sua teoria do conhecimento. Né? Então, eu julgo que o Kant, assim como o Locke, são os dois principais aí teóricos, né? Alguém pode até discordar, mas eu julgo eles como os mais importantes filósofos, né, da modernidade, da idade moderna. Então, eles são assim os que trouxeram uma grande contribuição. A gente tá aí, tá? Então, resumidamente, né, hoje a gente está falando sobre os autores do idealismo, os filósofos idealistas. Aqui a gente está dando início à leitura do Kant, tá? E sobre idealismo, a gente se deixar guiar por ideias do que por considerações práticas, é o mundo ideal. E o Kant pensou isso, ele era um idealista, porém, né, a sua primeira intenção enquanto proposta teórica foi fundamentada no próprio empirismo, através de uma obra que ele leu, né, do David Hume, que era considerado o empirista mais radical, e ele seguiu essa linha até ter acesso à teoria do John Locke, tá? Um autor que influenciou aí o iluminismo, considerado o pai do racionalismo na filosofia moderna, e quando ele tem esse ponto de vista, e aí o que é que ele faz? Ele diz, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou unir o empirismo do David Hume com o racionalismo do John Locke e vou montar a minha própria argumentação teórica, a minha teoria do conhecimento, a minha epistemologia, e se chamou, né, e ele fez a crítica no sentido de superação, de somar esses dois pontos de vista, e aí surge o criticismo kantiano. Fácil? Tranquilo? E aí perguntas, né? Dúvidas sobre essa primeira parte introdutória aí? Posso seguir? Ou tem alguém confuso? Se tem alguém que não está entendendo nada, por favor, se manifeste aí, tá? Vamos lá, então vamos seguir. Bem, uma das principais questões que o Immanuel Kant ele foi estudar diante desse seu posicionamento do criticismo foi com relação à metafísica. E eu fiz uma anotaçãozinha aqui, vocês também podem ir acompanhando aí, tá? Mas basicamente na sequência do livro. Então, o que é que a gente pode entender por metafísica? Né? Eu anotei aqui o estudo das formas ou leis constitutivas da razão. Tá? Então, racionalismo, razão. Né? Então, lembra que a gente está aqui numa postura onde a gente está fazendo uma discussão sobre os filósofos do idealismo, no caso aqui o Kant, e o Kant ele é da modernidade. Então, quando a gente ouve falar em filosofia moderna, a gente pensa logo, né, no Kant, no John Locke, certo? O próprio Hegel, os filósofos do contratualismo, tá? Então, esse pessoal aí, principalmente o Kant aqui, ele vai explicar sobre o que seria metafísica, tá? Então,
é o estudo das formas ou leis que constituem aí a razão, o fundamento de toda especulação a respeito da realidade ou das realidades suprassensíveis, e fonte de princípios gerais para o conhecimento empírico. Então, ele vai tratar a metafísica como uma das principais questões da compreensão das discussões do racionalismo e do empirismo. Isso se chama metafísica, aquelas questões para além da física, ok? E aí ele elabora a sua teoria do conhecimento, gente. E lá na página 42 chega um ponto central aí da ideia, né, do Kant, que são a elaboração dos juízos. Então, por favor, coloca lá na página 42 todo mundo, certo? E vamos tentar discutir o que seriam, né, essas formas de entender os fenômenos. Então, veja-se que eu falei em fenômeno. O que seria o fenômeno para o Immanuel Kant? O fenômeno nada mais seria do que a gente fazer uma análise sobre um sujeito, por exemplo, ou sobre um dado, né? Ou sobre alguma coisa. Isso, para o Kant, ele chama de fenômeno. Então, para analisar o fenômeno, a gente analisa aí os juízos. E os juízos, eles podem ser a priori ou a posteriori. Eles podem ser sintéticos ou analíticos. Então, vamos entender o que seria essa teoria, tá certo? Como vocês podem ver lá no início da página 42, tem lá falando, né? Os juízos a priori é tudo aquilo que você vê, tá certo? Através da presença da experiência. Então, por exemplo, eu tenho frio, eu sinto frio, porque eu tenho os sentidos. Então, eu experimento, né? É o mundo sensível do Platão, tá certo? Agora, quando a gente, por exemplo, atribui adjetivos a essa leitura, a gente tem, por exemplo, os juízos a posteriori. Então, se eu falar para vocês assim, vamos entender um fenômeno aqui, o fenômeno no sentido do Kant, né? Entender alguma coisa. Então, se eu falo para vocês aqui um triângulo, certo? Esse próprio nome, triângulo ou quadrado, todo mundo já tem, né, na subjetividade, uma concepção estabelecida. Então, eu não preciso acrescentar mais algo para falar sobre isso. Então, o que se trata de um triângulo? Uma forma geométrica com 3 lados. Né? Então, todos compreendem muito bem isso. Agora, se eu atribuo um adjetivo, né, para esse triângulo, eu posso colocar, por exemplo, um triângulo equilátero. Né? Então, aí a gente já tem um conhecimento a posteriori. Ou, por exemplo, um quadrado verde, olha só, que eu atribuí uma cor, e isso aí a gente vai estar trazendo elementos, a gente vai estar adjetivando. Então, é o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori desse fenômeno. Não é fácil até aí? Tá? E as coisas, elas podem ser, os juízos, eles podem ser analíticos ou sintéticos, tá bom? Por exemplo, aqui tem falando aqui de alguns exemplos, o mais importante nesse sentido aqui que a gente pode destacar, eu estou só correndo um pouco aqui porque eu ainda tenho que falar um pouco do Hegel, mas para que não fique dúvidas, quando a gente fala, por exemplo, em juízos sintéticos, imagine o seguinte, lá na sala de aula aqui, a gente está na sala de aula, né? Então, vocês estão aprendendo coisas, tá? Então, essas coisas que vocês estão aprendendo vai estar somando ao conhecimento, ou seja, vai estar trazendo fenômenos, né, novos fenômenos na compreensão que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, esses são os juízos sintéticos, tudo aquilo que a gente vai aprendendo durante o nosso processo de formação, tá bom? E aí o Kant, ele começa a fazer o criticismo, né, juntando aí o pensamento empirista e o pensamento racionalista, tá? E atribuindo aí esses juízos para a sua compreensão, tá ok? Bem, essa basicamente é a leitura sobre o pensamento epistemológico aí
do Immanuel Kant. Tem mais gente entrando aí. Tá? E outro autor que também é muito importante nessa filosofia moderna, que a gente chama, é o Hegel, tá? Mas antes de falar do Hegel, deixa eu só saber se vocês estão conseguindo acompanhar ou tem alguma dúvida. Tá de boa? Pode seguir? Se tiver dúvida, escreve aí, ou abre o microfone e fala que eu... Pode seguir, professor. Excelente. Então, vamos lá. Vou seguir aqui, tá? Então, quando a gente fala do próximo, né, do próximo idealista, é o Hegel, tá bom? E o Hegel, assim, ele... Por exemplo, o Kant, a gente viu que o Kant aqui, ele traz uma postura, né, idealista através do criticismo, tá? E quando a gente ouve falar do Hegel, a gente tem que associar logo o Hegel à fenomenologia, tá certo? E à dialética. Então, são coisas que eu vou trazer aqui para vocês, para que a gente conheça mais sobre esse autor aí, tá bom? Então, vocês também, eu sugiro que deem uma lidazinha, tá? No material, que depois que eu falar e vocês vão lendo, aí eu tenho certeza que vai dar uma melhorada na compreensão, tá bom? Então, o que é que a gente pode entender sobre a dialética hegeliana, né? Ou a dialética do Hegel? Bem, então, eu também fiz uma anotação aqui e parte de uma ideia base chamada de tese. Então, olha só o que é que o Hegel ele propôs. Então, o sujeito tem lá uma tese, que é uma ideia, né? E essa tese ela é contrariada por outra ideia, que é chamada de antítese. Tá bom? Então, eu tenho uma ideia, a Lívia, por exemplo, tem outra ideia, e aí a gente argumenta, né, chegando a uma conclusão que se chama a síntese ou a superação daquela ideia e se formula aí uma nova ideia. Então, isso, de certo modo, é uma tríade, né, que a gente chama aí de dialética. Então, você pensar dialeticamente, tá, é você pensar no mundo das contradições. Então, você pensa na superação das teorias a todo momento. E aí você tem uma nova formulação, uma síntese. Tá? E aí você pensou dialeticamente. O Hegel entendia a questão da seguinte maneira: as teorias elas estão aí para serem superadas a todo momento. E é isso de fato que acontece, porque há alguns séculos atrás se entendia que a Terra, por exemplo, era o centro do sistema solar, né? Então imagina só se essa tese não fosse superada e chegou o heliocentrismo, por exemplo, para estudar o fenômeno. Por isso que ele é fenomenologista, né? E aí, por exemplo, se entendia que a Terra era um plano, ok? Que você caía no infinito, né? Num fosso infinito. E aí se viu, não, que não é nada disso mais, né? Então, a ciência, ela vai, porque principalmente a ciência moderna, ela foi, né? O renascimento cultural das artes, daquela coisa, vai trazendo toda uma leitura de superação. E a dialética, que era a proposta do Hegel, trazia muito forte essa tríade, né? Você tem a tese se contrapondo a outra tese, gerando um novo pensamento, uma síntese. E isso é você pensar no fenômeno a partir da sua contradição. Então, ele procurava analisar muito mais o porquê das coisas, né? Então, o Hegel trazia na sua postura aí esse pensamento dialético para entender os fenômenos, ok? Então, basicamente, essa é a principal postura ou proposta do Hegel, que, através do Hegel, né, ele dá, por exemplo, fundamentos para outros filósofos e outros pensadores se pautarem na dialética enquanto um método de estudo para a ciência. Foi assim, por exemplo, na aula de sociologia, quando a gente falou do Marx. O Marx ele bebe na fonte do Hegel,
e ele monta a sua própria metodologia, o seu método de estudo, melhor dizendo, né, que é o materialismo histórico e dialético, né? Então, ele foi um autor, o Hegel, muito importante, né, no estudo aí dos métodos para a pesquisa científica. Tem mais alguém aqui? Tá? Bem, conseguiram entender a questão do Hegel aí? Escreve aí. Tem aqui. Eles pensavam nisso. Deixa eu ler aqui a pergunta. Vamos lá. Eles pensavam nisso porque nunca foram para o espaço, e aposto que negava isso era na fogueira. Então, vamos lá. Nesse período aqui, até que não, viu? Nesse período aqui, ou seja, a gente está falando aqui um pouco da modernidade. Já se tinha, por exemplo, alguns espécies de reinos, tá certo? Que eram déspotas esclarecidos. Então, olha só o que era isso, né? A população era governada nesse período aqui, rapaz, por reis. A gente tem um exemplo aí da Espanha, de Portugal, principalmente, né? Por déspotas esclarecidos, que eram aqueles reis absolutistas, porém que possuíam, olha só que coisa, o pensamento iluminista. Então, eles eram mais abertos, assim, para o pensamento científico, né? Para as ideias revolucionárias, justamente para não perder a cabeça, porque alguns, né, inclusive, que se opunham aos processos revolucionários, a gente teve o imperador Napoleão, que trouxe uma revolução lá no período da França, né, e quebrou esse antigo regime, tá? Então, não era que ele tinha esses conhecimentos ainda preliminares. Pelo contrário, o estudo para a época, tá certo? Era muito avançado, porém era aquilo que a ciência se tinha para desenvolver. Por exemplo, hoje é muito fácil a gente julgar, tá certo? O que aconteceu naquele período, porque hoje a gente está muito mais evoluído no sentido da ciência, né? Mas claro que esses filósofos aqui, eles tiveram grande contribuição para a tecnologia científica do momento em que eles viveram, ok? Eu entendo aqui que foi mais uma pergunta assim, no sentido de descontração, né, que você traz aí, certo? Aposto que quem negava isso era tacado na fogueira. Nesse período não era bem assim. Na Idade Média era mais ou menos por aí, né? Por exemplo, você discordar de um rei. Imagina o Henrique VIII. O Henrique VIII ele queria um herdeiro, né? E não conseguia fazer um filho. E você chegar para ele e dizer, ó, seu rei, o problema não é as esposas que você tem, o problema é o senhor que não... Em 2 minutos sua cabeça estava cortada ou você ia ser queimado numa fogueira. Aqui a gente já está Professor, num processo mais evoluído da Idade Moderna. Oi, meu bem, pode falar. professor, deixa eu fazer uma pergunta do senhor. O senhor já deu liberalismo? O liberalismo ele se enquadra nessa filosofia moderna que a gente está estudando aqui. As posturas, por exemplo, porque o liberalismo... Calma aqui. A gente tem 10 minutinhos, mas a aula já está acabando porque a gente começou um pouco atrasado, tá? A gente vai ter que fechar. O liberalismo ele pode ser entendido nesse sentido que a gente está colocando aqui como um liberalismo econômico, trazido lá pelo John Locke, né, que a gente discutiu em algumas aulas. É sobre isso a sua pergunta? Sim. Então, a gente já falou sim sobre isso, né? Em algumas aulas, inclusive presenciais, né? Do liberalismo econômico, né? Do liberalismo político.
O próprio iluminismo traz essas ideias da liberdade, do direito à vida, lembra que a gente já falou isso em sala de aula? Ok? Bem, turma, então, infelizmente o nosso tempo aqui se esgotou, tá bom? Eu queria falar mais coisas aqui, mas assim, não se preocupem, porque na filosofia a gente não está muito atrasado, então eu vou dar mais ênfase nas próximas aulas, nesses temas aí que a gente vem falando. Hoje, basicamente, foi a síntese aí, né, dos idealistas, o Manuel Kant e o Hegel, tá bom? O criticismo e a dialética que a gente discutiu na nossa aula, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado demais aí pela participação. Um salve aí, um alô para a galera que fez as perguntas aí, né? A turma hoje não foi assim repleta, mas teve muita qualidade, tá bom? Então, obrigado por tudo. A gente se fala na próxima aula. Então, um abraço. Melhoras aí, viu, professor? Estou bem já, hein? Deus abençoe. Não vou dizer pronto para outra, porque eu não quero outra, não. Mas obrigado pelo apoio aí. Fiquem com Deus também. Tudo de bom. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Outros.